19, versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Em outras traduções, libertador meu. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Todos digam amém? Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Amém. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, não é por acaso que eu fiz a leitura desse cântico. Salmo 19 não é uma oração, é um cântico, e ele tem a ver com o tema que foi colocado para a nossa noite, para o nosso aniversário aqui de 22 anos da nossa igreja sede. Eu vou ler o tema: mentes renovadas experimentam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. De todas essas palavras que eu li nesse tema, uma delas me chamou a atenção, que é a palavra mente. E essa palavra mente, quando nós encontramos, às vezes nós não encontramos esta palavra com esse termo, exatamente com esse termo na Bíblia, mas nós encontramos, por exemplo, aqui no versículo 14, a palavra meditar do meu coração, ou seja, os meus pensamentos, a minha mente. A palavra coração aqui, a palavra coração, ela é polissêmica. O que significa isso? A palavra coração na Bíblia, ela tem diversos sentidos. Em muitos momentos você vai ouvir um texto dizendo que a pessoa estava com o coração de pedra. O que significa coração de pedra? Coração de pedra significa o quê? Que a pessoa está, com a pedra no lugar do coração. É que o coração dela está fechado. Quem entendeu, diga amém. Amém. É simples. Coração, então, nós temos diversos exemplos. Eu amei ao Senhor com todo o meu coração. É claro que não se refere ao órgão. Nosso coração, o físico, está dizendo que nós amamos a Deus com todos os nossos sentimentos. Então vamos lá, o versículo 14 do Salmo 19, ele fala que a nossa mente, ou seja, os nossos pensamentos precisam agradar a Deus. E uma vez que os nossos pensamentos, a nossa mente, ela é renovada, uma vez que a nossa mente agrada a Deus, nós vivemos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Esse versículo 14 que eu li para vocês vai dizer que nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos pensamentos necessariamente precisam estar de acordo com a vontade de Deus, com o querer de Deus. Nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos. E a minha palavra nessa noite é exatamente sobre isso. Por que nós devemos tomar conta? Por que nós devemos cuidar dos nossos pensamentos? Eu quero dar alguns exemplos aqui que pode nos levar a pensar e meditar por que nós devemos tomar conta dos nossos pensamentos. Em primeiro lugar, toda atitude, antes de ser atitude, ela foi um pensamento. Repita comigo: toda atitude, antes de ser atitude, foi um pensamento. Esteve na tua mente antes. Por mais rápido que foi, por mais dinâmico que é o pensamento e o agir, antes de agir, foi um pensamento. Isso serve para tudo.
O diabo, ele não pode ler os pensamentos. Eu estou aqui olhando para vocês estão assistindo aqui o culto, participando do culto. Eu não faço a mínima ideia do que vocês estão pensando. Talvez você está pensando no que vai fazer depois do culto. Talvez você está pensando no que você não conseguiu fazer hoje. Talvez você está pensando já em amanhã, domingo, no que você vai fazer de almoço. Eu não sei o que você está pensando. Tampouco o diabo sabe o que você está pensando. Mas o diabo, ele pode influenciar nos nossos pensamentos. Ele pode inferir, ele pode imaginar o que nós estamos pensando. Eu posso olhar para você e eu posso imaginar o que você esteja pensando. De repente o teu rosto vai mostrar o que você está pensando, se é algo negativo ou se é algo positivo do que eu estou dizendo. Quem está acostumado a pregar sabe que às vezes você está pregando e você percebe se a igreja está recebendo ou não está recebendo a pregação. Quem é líder e tem que fazer reunião, tem que tratar com pessoas, sabe se a pessoa está aceitando, por exemplo, uma correção ou não, porque o semblante mostra. A gente não sabe o que está pensando, mas dá para imaginar. O Salmo 19,14 vai dizer: cuidado com seus pensamentos, porque antes de você tomar uma atitude, foi um pensamento. E enquanto está na tua mente, enquanto ele está aqui, você pode moderar. Enquanto ele está aqui, você pode equilibrar. Enquanto ele está aqui, você pode pôr na balança. Enquanto ele está na tua mente, você pode voltar, você pode recuar, você pode pensar melhor, você pode refrear, você pode não magoar alguém, por mais que você queira magoar alguém, mas você pensou, e antes de você fazer, você pensou. Qual que é o problema nosso? E eu me incluo. Às vezes nós agimos e teimamos com aquilo que nós estamos na mente. E quantas vezes Deus falou conosco, missionário? E quantas vezes Deus falou conosco e nós falamos assim: mas será que é de Deus? Mas já está com dúvida. Será que é de Deus? Eu não sei. Alguma coisa me diz: ah, mas deve ser coisa da minha mente. E na verdade era o próprio Espírito Santo de Deus trazendo um desconforto em você, para você pensar melhor naquilo que você ia fazer. E quando você faz, daí muda todo o cenário. Porque quando você toma atitude, quando você age, quando você faz, você deu um passo e vai assumir a responsabilidade. Se deu certo, você vai receber a honra por ter dado certo. Mas se deu errado, você será responsabilizado porque deu errado. Mas percebe que antes foi um pensamento. E por que eu estou dizendo isso nessa noite? Porque quando nós estamos de acordo com a vontade de Deus, o Espírito Santo guia os nossos pensamentos. Aleluia. O Espírito Santo orienta os nossos pensamentos. O Espírito Santo direciona os nossos passos. Daí as nossas atitudes não são guiadas simplesmente por aquilo que eu penso, por que eu acho que vai ser bom, mas elas são guiadas pela vontade do Espírito Santo. Daí nós vivemos aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável de Deus para a nossa vida. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Então, em primeiro lugar, dá para aumentar um pouquinho mais para mim? Nem que seja só o retorno aqui. Sim. Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos tomar conta dos nossos pensamentos, porque antes de ser uma atitude, foi um pensamento. Quem entendeu, diga amém. Amém. Dá para aumentar só mais um pouquinho, Ricardo, por favor? Glória a Deus. Em segundo lugar, queridos, em segundo lugar, por que nós precisamos tomar conta? Acho que agora ficou melhor. Está ótimo assim. Por que nós precisamos tomar conta dos nossos pensamentos? Porque, em segundo lugar, nós pecamos com os nossos pensamentos. Nós pecamos contra Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Nós pecamos. Está ótimo. Amém. Nós pecamos contra Deus. Nós alimentamos o nosso coração, nós alimentamos a nossa alma com pensamentos que não agradam a Deus.
E uma vez que nós damos vazão para o pecado, uma vez que nós deixamos o pecado tomar conta da nossa mente, nós vamos agir conforme a vontade carnal nossa. Apóstolo Paulo vai dizer que existe um conflito. E é um conflito que ele vai durar para sempre. Qual o conflito? Da nossa carne com o nosso espírito. E quando nós alimentamos a nossa mente com pensamentos que não são de Deus, com pensamentos de pecado, com pensamentos de erro, quando nós vamos alimentando a nossa mente com isso, nós começamos naturalmente a afastar de Deus. E o que eu acho interessante, quando nós falamos desse processo de afastamento, eu falo porque eu sou pastor há 20 anos, há mais de 20 anos. Então eu vejo pessoas que elas começam a se afastar de Deus. E é um processo que às vezes não é rápido. A pessoa não afasta do dia para a noite. A pessoa não desvia do dia para a noite. Ninguém deixa de servir a Deus de um momento para outro. É muito raro isso acontecer. O processo de afastar, ele é um processo contínuo. O processo de esfriamento, ele é um processo contínuo. A pessoa ela vai deixando. Ela vai deixando. E ela começa a se afastar. E daqui a pouco ela vai se afastando. E ela não tem mais a mesma aptidão, o mesmo desejo de fazer a obra. E a mente dela começa a ser tomada. E naturalmente ela começa a mudar o foco. E ela começa a dizer: mas só eu que estou fazendo. Ah, mas só eu que faço. Eu faço melhor do que ele. Eu faço melhor do que ela. E começa a indagar, às vezes, ao pastor, à liderança. Começa a indagar por que as coisas são assim, porque as coisas têm que ser desse jeito. E ela começa a mudar o foco. Ela tira os olhos de Cristo. Ela começa a olhar para tudo aquilo que é secundário. Microfone é secundário. Eu poderia ficar sem microfone, e se esse microfone parar agora, eu espero que não pare, porque eu tenho que pregar amanhã, né? Mas se ele para agora, eu continuo pregando para vocês. Porque é secundário o microfone. Teve um dia na igreja, um culto de domingo à noite, lembra, Paulinho? Que acabou a luz? Acabou a luz, acenderam as luzes de emergência, e eu soltei o microfone, claro, não tinha luz, eu continuei pregando normalmente. E 4 luzes de emergência ficaram acesas, daqui a pouco ficaram 3, daqui a pouco ficaram 2, daqui a pouco ficou apenas uma, e daqui a pouco aquela última apagou, e eu continuei pregando. E daqui a pouco o pessoal pegou o celular e acendeu o celular, e eu continuei pregando. Ficou até um clima meio, né, meio show, né, celular ligado e eu ali pregando, normal, porque é secundário. Quem entendeu, diga amém. É secundário. O grande problema é que nós começamos a deixar o diabo entrar na nossa mente. E a gente vai perdendo o foco. Começamos a pecar contra Deus. E daqui a pouco nós estamos deixando o diabo usar a nossa boca para criar contenda entre os irmãos. Daqui a pouco nós vamos deixando o diabo entrar na nossa vida. E nós começamos a semear contenda. Diz a Bíblia que 6 coisas Deus odeia, e a 7ª Deus abomina. Qual que é a 7ª? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. E daqui a pouco nós começamos a fazer fofoca. Por quê? Porque nós perdemos o foco. Porque a nossa mente perdeu o foco. Quem entendeu? Diga amém. E o diabo entrou. E como eu gostaria que mais pessoas estivessem ouvindo essa pregação de hoje. Como eu gostaria. Sabe por quê? Porque são pessoas que o diabo já está semeando. Porque são pessoas que o diabo já está lançando a semente. E eu descobri algo do mundo espiritual. O diabo não tem pressa. Ele foi um pensamento. Ele foi uma dúvida. Daqui a pouco ele coloca uma dúvida na sua mente. Será que a missionária é honesta mesmo? Será que o pastor é honesto mesmo? Será que a igreja realmente... Será que realmente eu tenho que me batizar? Essa semana eu ouvi uma pessoa falando para mim: será que eu tenho que me batizar mesmo? Eu falei: mas por que você acha? Porque
Porque uma vez eu estava conversando com uma pessoa, essa pessoa começou a me explicar algumas coisas, ou seja, jogou pensamentos na mente dela. E nós começamos a pecar, e nós começamos a afastar de Deus. Por quê? Porque o diabo entrou na nossa mente. Ele vai semeando, não tem pressa. Ele joga a semente, ele joga a dúvida, ele joga um talvez, ele joga um sentimento, ele faz você enxergar uma coisa que não existe. Você viu que o pastor chegou e não me apertou minha mão? Você viu que o pastor chegou e passou e não cumprimentou ele? Você viu que não teve nada disso? Não teve nada disso. Foi o diabo que te enganou e colocou pensamentos na tua mente. E daqui a pouco ele te tira da igreja. E daqui a pouco ele te tira da presença do Senhor. Só que nessa noite, Espírito Santo, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso redentor. Amém? E Ele vai blindar a nossa mente nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Glórias a Deus. Amém? Em terceiro lugar, o que nós temos que vigiar com os nossos pensamentos? Em terceiro lugar, porque os nossos pensamentos, eles influenciam diretamente no nosso emocional e no nosso físico. Você sabia disso? Às vezes os pensamentos começam a tomar conta da nossa vida, e a pessoa que sofre, por exemplo, com ansiedade, a pessoa que sofre com depressão, são pessoas que o pensamento tem levado ela a uma autodestruição. Se eu não vigiar, todo dia antes de dormir, o diabo vai entrar na minha mente, ele vai colocar 1000 pensamentos na minha mente, até eu perder o sono, até eu perder a minha paz. Quem entendeu? Diga amém. E a pessoa que sofre com a depressão é aquela pessoa que o diabo vai na mente dela, e o diabo vai revirar as gavetas do passado dela. Você tinha que ter feito, você poderia ter feito, fizeram isso com você lá atrás, deixaram você lá atrás, te abandonaram lá atrás, e o diabo pega tudo isso lá de trás e começa a matar a pessoa no presente. Ou então o diabo vai pegar a mente da pessoa, ele vai triturar a pessoa pensando no dia de amanhã, que é tão terrível como pensar no dia de ontem. Porque o dia de ontem existe ou não existe? O dia de ontem não existe, ele já passou. O dia de amanhã existe ou não existe? O dia de amanhã não existe. O que existe é o dia de hoje. Então ele pega o dia de amanhã, ele faz a pessoa pensar, mas e se você ficar desempregado? E se pegar fogo aqui? E se roubarem o teu carro? E se você chegar no emprego e você perder o emprego? E se você perder a condição de pagar o aluguel da tua casa? E a pessoa fica ali. E se você for deixado? E se te deixarem, e se te traírem, e se decepcionarem, a pessoa começa a ser triturada. Porque o diabo está lá na mente dela, nos pensamentos dela, dizendo: teu dia de amanhã está comprometido. Ou então, o teu dia de ontem está comprometido também. E a pessoa vive o inferno. Deus é o nosso libertador, queridos. Glória a Deus. Eu quero glorificar o Senhor nessa noite, sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que liberta. O Deus que nós servimos é um Deus que traz libertação. Ele vai tomar os teus pensamentos nessa noite, aleluia. Se talvez é o teu passado, ou se talvez é o teu dia de amanhã que te perturba, o Espírito Santo vai tocar em você nessa noite. Ele vai trazer paz para a sua alma, em nome de Jesus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Vigia com os teus pensamentos. Posso ouvir um amém, querido? Amém. Em quarto lugar, por que
que nós devemos vigiar com os nossos pensamentos? Em quarto lugar, porque com os nossos pensamentos nós limitamos o agir de Deus. Você sabia disso? Nós servimos um Deus que Ele é ilimitado. Nós servimos um Deus que Ele é o Todo-Poderoso. Todo poder pertence a Deus. Posso ouvir amém, queridos? Amém. O salmista vai dizer que Ele é um Deus onipotente. O Novo Testamento vai dizer que Jesus é o Pantocrato, ou seja, Ele é o Todo-Poderoso. E às vezes a nossa mente, os nossos pensamentos limitam o agir de Deus. E nós somos tomados de pensamentos que são pensamentos pessimistas. E nós somos tomados por pensamentos que são pensamentos de dúvida. E nós somos tomados por questionamentos. Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai cumprir? Às vezes questionamos a Deus. E às vezes questionamos a nós mesmos. A passagem de Elias que foi lida aqui é interessante. Porque Elias determinou, não vai chover, não choveu. Elias orou dizendo, agora vai descer fogo, desceu fogo. Elias falou, agora os profetas devem ser mortos, os profetas foram mortos. 850 profetas. E uma mulher ameaça Elias, a rainha Jezabel. E ele foge e ele fala, Deus me mata porque eu não quero mais viver. Já não vale mais a pena viver. Como assim? E o que Deus tinha feito na vida dele? Sabe qual é o nosso problema? Às vezes nós esquecemos o que Deus já fez. Esta igreja tem 22 anos. Hoje completa 22 anos. E a maior loucura, mãe, é esquecer que o Deus que sustentou do primeiro ano até hoje, que esse Deus mudou. Que esse Deus agora ele é bipolar. Que esse Deus agora invalidou o pacto que ele tinha feito com esta obra. A maior insanidade é nós pensarmos que Deus muda. O Deus que nós servimos, Ele é o mesmo ontem, diz o autor aos Hebreus, mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele é o Deus imutável. Deus não muda. O homem muda. No homem existe variação. No homem existe a inconstância. Mas em Deus não. Em Deus permanece a constância. Deus ele é fiel. Ainda que você seja infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Aleluia. Ainda que eu seja falho, ainda que eu caia, ainda que eu seja limitado, o Deus que nós servimos é um Deus ilimitado. Por isso, tire todo o pensamento de dúvida, de medo, de insegurança. Deus permanece fiel. E se Ele prometeu, Ele cumpre na tua vida. Aleluia. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer, porque Ele é fiel nas suas promessas. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus nessa noite. Amém. Às vezes nós deixamos o diabo entrar na nossa mente, queridos. E quando menos pensamos, estamos cheios de dúvida. Paramos de orar. Paramos de acreditar. Paramos de enxergar a vida como ela deve ser de fato vista. Olhos da fé. Eu caminho pela fé, queridos. Eu te convido a caminhar pela fé a partir de hoje. Glória a Deus, eu caminho pela fé. Eu lembro quando a gente foi comprar esse prédio da cozinha, o terceiro prédio, nós assumimos uma parcela, um valor alto, R$7.000. E algumas pessoas perguntaram, mas R$7.000, pastor? Que valor alto, né? Eu falei, nós estamos agindo pela fé. E agora em março nós já vamos quitar para a glória de Deus. Amém, queridos?
pode aplaudir Jesus. Amém. É agir pela fé, Deus. É deixar Deus tomar conta dos nossos pensamentos. Você vem para o culto, você se enche de Deus, você se enche de fé. Às vezes você está saindo pela porta e o diabo usa alguém para chegar em você para falar: olha, não vai dar certo. Eu de você já teria desistido. Eu de você, eu já ouvi tanta gente tentar. Você serve a um Deus grande e poderoso. Quando a Bíblia fala para a gente tomar cuidado dos nossos pensamentos, é porque Deus ele é poderoso para ser a nossa rocha. A rocha é a nossa sustentação, é o que nos mantém de pé. Essa igreja só está de pé porque ela está na rocha, não está na areia. Amém, queridos? Porque Deus é o nosso libertador. Quem liberta não é o homem, não é a placa de uma igreja. Quem liberta é Deus. Se nós estamos aqui, é porque a obra de libertação foi feita na nossa vida. Amém, queridos? E a minha oração nessa noite é que nós possamos sim ter essas mentes renovadas, para que nós possamos experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Você pode exaltar o Senhor nessa noite.